queridos alunos, vamos dar início à nossa aula, não é? Observando o tópico sobre o que é ler. Para Lourdes Custódio, ler é sonhar acordado, é viajar sem sair do mesmo lugar, é ver, é crescer, é amar e ser amado. Quem lê está sempre acompanhado. Será que você pensa como Lourdes? Vamos ver também Leandro Carnal. Ele diz que ler é ser profundo, ler é viver. Drummond diz que a leitura é fonte inesgotável de prazer. Jajeff fala que a leitura exerceu uma grande influência em sua vida, foi muito impactado pelos livros. A sua vida financeira, ele diz que deve muito à leitura. E para você, ler, o que é ler? Nós vimos agora o que é ler de maneira subjetiva, mas vamos observar também a respeito da leitura no aspecto cognitivo. Será que ler é só decodificar os sinais gráficos? Quando eu decodifico, eu posso dizer que li, que eu li com eficácia, que houve uma leitura plena? Será? Olha, ler é necessário para que seja uma leitura com eficácia, uma leitura plena. Você tem que ler o mundo com suas culturas distintas. Desafiador, não é? Maravilhoso, precisamos ler o mundo. Sabe o que Paulo Freire diz, entre outros educadores, pensadores, que ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo. Eu diria que nós poderíamos acrescentar a Paulo Freire que ler não é só caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo. Que nós vamos interpretar o mundo? Como ler o mundo? Conhecendo a cultura e as questões sociais, econômicas e políticas em que o escritor esteja inserido. Quando você faz a leitura de mundo, você pode dizer que você está fazendo uma leitura plena. Veja só este diálogo aqui de Jesus. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha, se você faz somente a decodificação dos sinais gráficos, sabe como é que você vai entender, interpretar esta leitura? Que o pai deste homem já está morto, ele já está lá no velório, ele vai sepultar o pai, mas não é isso. Na hora que você faz uma leitura de mundo, você vai observar a cultura, e a cultura oriental significa que este pai está muito vivo. Por quê? Porque os filhos tinham como responsabilidade cuidar dos seus pais até que eles morressem. O filho não podia ir para outra nação, não podia ser um seguidor de Jesus e ir para outros lugares, porque ele tinha que cuidar dos pais. Veja como a interpretação é diferente quando você faz a leitura de um texto só decodificando os sinais gráficos. Se faz necessário, é pertinente, é imprescindível que cada texto que você leia, você procure observar a cultura, o mundo político em que aquele escritor possa estar inserido. Observa aqui, Jesus também disse, não é lá em Apocalipse: quem me dera fora quente ou frio. O que é ser quente? O que é ser frio? Como é que você pode saber a interpretação desse texto, deste fragmento textual, se você ler o mundo, se você ler a cultura? Aquela igreja de Laodiceia estava inserida numa cidade que estava entre duas cidades, Herápolis e Colossenses. Então, o que é que acontece? Nas duas cidades existia chamado a água fria e a água quente. Aquelas águas quentes eram águas medicinais, eram águas que traziam cura, saúde para a alma, saúde para o corpo. As águas frias também eram águas medicinais, elas traziam saúde também para o corpo. Como é que você vai entender, com a decodificação do sinal gráfico, esse texto sem você ter feito uma leitura de mundo? É necessário você ler o mundo. Veja só, Nero é um leão. Esta palavra leão está aqui numa linguagem simbólica.
não é? Numa linguagem denotativa. A linguagem conotativa e denotativa. A denotativa é aquela palavra que você vai ao dicionário e sabe o significado. A conotativa vem numa figura de linguagem. E a palavra leão é simbólica, mas ela simboliza ser um devorador de carne humana, como também ela representa a nobreza, a grandeza, o dominar sobre o território, não é? Então, Nero é o quê? Como é que você vai saber se Nero está sendo representado como leão, como um devorador de carne humana ou como alguém de uma grande nobreza? Fazendo o quê? A leitura de mundo, observando o momento histórico, a vida política em que Nero viveu. Aí sim você vai saber que Nero foi um devorador de vidas humanas. Então a gente precisa, gente, ler o mundo. O mundo é o encontro das realidades históricas que se materializam na sociedade humana. Você precisa compreender isso e viver essa realidade. Aqui a figura de Drummond. Nós temos, entre tantos poemas extraordinários que você deve procurar ler, temos No Meio do Caminho, e eu gostaria que você fizesse essa leitura, não só decodificando esses sinais gráficos. No meio do caminho tinha uma pedra? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Que pedra é essa? Você vai ler. Você vai procurar a cultura, o momento político e vai me trazer no próximo vídeo que pedra é esta. Leia o mundo e decodifique os sinais gráficos. Tchau, tchau.